Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês acerca de um assunto muito interessante. Os seguidores de Romilson Ferreira não sabem ler e escrever. Sim, eles não sabem ler e escrever. Eu tenho gravado alguns vídeos, eu gravei alguns vídeos falando sobre o Romilson, falando sobre o nome. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? 99% dos comentários continham erros, mas erros absurdos de concordância de gramática. O que isso demonstra para mim? Que eles não sabem ler e escrever, ok? E com isso são incapazes de discutir qualquer coisa relacionada. Porque se o cara não consegue escrever uma frase corretamente na língua dele, ele quer vir discutir comigo ou com qualquer pessoa, quer que discute com qualquer pessoa acerca de um nome, da transmissão de um nome, não é nem tradução, ou como um nome chegou até nós. Querem discutir que o nome verdadeiro não é Yeshua ou Yehoshua, como se encontra no hebraico, as duas formas, mas que é Yahusha. Se o cara não consegue escrever uma frase em língua portuguesa, meu irmão, é aquilo que o Olavo de Carvalho já dizia. O Olavo de Carvalho ele dizia assim: ó, o maior problema do Brasil não é o esquerdismo. O maior problema do Brasil é o analfabetismo funcional. E eu tenho percebido que isso de fato é realidade. Por quê? Porque aí aparece um besta qualquer na internet falando qualquer coisa, e essa pessoa que é analfabeta, ela acredita e ela não tem capacidade intelectual para se desamarrar dessa pessoa, para pesquisar por si mesma. E aí ela vai buscar defender essa pessoa com unhas e dentes, que é o que está acontecendo com o Romilson Ferreira. As pessoas matam e morrem por ele. Se você olhar, cara, eu sou notificado de todos os comentários que acontecem no meu canal. Todo comentário que é feito, eu vou lá na aba comentário, eu olho. Por isso que eu respondo bastante comentário aqui, porque eu olho. E eu vejo, cara, as pessoas que defendem esse Romilson Ferreira, cara, eu vejo e eu falo, mano, graças a Deus essa pessoa não tá na igreja, cara. Porque se ela tivesse na igreja, ia ser só um peso. Porque é burra demais, velho. É burra demais. É burra demais. É cada comentário. Né? Teve um vídeo que eu gravei falando sobre o uso do Google como dicionário. Até corrigi um aluno posteriormente sobre isso. Cara, o cara falando, mas dos livros também pessoas escreveram. Eu tive que escrever, então me mostra um livro que foi escrito por cavalo. Porque o Google ele é uma máquina. E a máquina, no tocante a línguas, ela comete erros. No tocante a dicionários, a taxa de erro ela é menor. Por quê? Porque a pessoa está tão acostumada a lidar com algumas problemáticas de tradução, de transliteração de nomes, que ela sabe diferenciar. Né? Ela acaba diferenciando. E há o debate em si. Então você debate com uma pessoa, você não debate com uma máquina. Né? Você conversa com uma pessoa, você não conversa com uma máquina. Uma máquina ela não consegue entender coisas, certas nuances da linguística. É só você assistir um filme chamado Eu, Robô, por exemplo. A cena em que o Will Smith faz assim, aí o robô pergunta para ele, mas o que é isso aqui? Aí o Will Smith explica para ele, isso aqui é um sinal de confiança. E aí o robô no final, lá no finalzinho do Eu, Robô, o robôzinho chega pro Will Smith e faz assim, ó. Tipo, a máquina ela tem que ser ensinada, assim como o ser humano, mas logicamente, inicialmente, a máquina não saca essas coisas de primeira. Tem certas coisas, certas expressões que você não entende, ninguém explicou para você, você entende de primeira. Então, essa é a diferença entre um humano e uma máquina. Só que você tentar explicar isso para uma pessoa que crê cegamente que outra pessoa está falando e que não há erros naquilo que ela está falando, e que se alguém corrigir essa pessoa, ela vai ficar brava porque ela segue cegamente o Deus dela, esse líder dela, esse profeta dela, fica difícil. Fica difícil. E se você acha que eu estou errado no que eu estou dizendo, pega os meus vídeos sobre Romilson Ferreira, vai olhando os comentários e vai prestando atenção em todos os erros de língua portuguesa. Veja que eu não sou um cara chato. Eu não sou um cara chato no tocante a erro de português. Porque todo mundo comete erros de língua portuguesa. Só que, você vai escrever um negócio na internet. Textão.
e de 10 linhas, 8 linhas contém erro gramatical. É absurdo, cara. É absurdo. Né? Teve um vídeo um comentário que eu vi uma amiga de escola, do centro de escola, e ela colocando assim, que Deus te abençoe. E aí era Caio, que Deus te abençoe, que isso, que aquilo. E ela colocando um monte de que. Eu falei, meu Deus, mano, essa menina parecia ser tão inteligente na escola, escrevendo desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Então, não é sendo chato. Um errinho aqui, uma falhinha ali é uma coisa, mas você vê muitos erros de língua portuguesa. E cara, ultimamente, graças aos vídeos que eu tenho falado do Romilson Ferreira, tem vindo muita gente comentar e muitos erros, cara. Tanto que eu comecei a escrever, olha, aprenda a escrever antes de falar de nomes. Aprenda a escrever, aprenda a escrever, aprenda a ler e escrever. O próprio Romilson Ferreira tem dificuldade de interpretação. Se você pegar os vídeos que ele comenta a Bíblia de Jerusalém, o cara não entende nem a proposta metodológica da Bíblia de Jerusalém, aí ele fica pegando comentário, descontextualizando e dizendo aquilo que a Bíblia não tem, que a Bíblia de Jerusalém não fala. Ele diz que não tem um manuscrito que contenha Êxodo 3,14. Aí o que ele pega? Ele pega a Bíblia de Jerusalém como referência. Mas a Bíblia de Jerusalém não está falando de manuscrito hebraico, ela está falando da hipótese documentária, que é uma teoria, não é um manuscrito. Mas aí ele acha que é um manuscrito. Nenhum manuscrito traz. Aí você vai lá nos manuscritos hebraicos, todos trazem Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Sabe? Então, o cara é incapaz de compreender o texto que ele está lendo, e aí quer ensinar profecia. Sabe? Ele faz umas ligações muito absurdas, mas tudo bem, eu não vou explicar isso em vídeo agora. Eu só quero falar mesmo sobre o problema do analfabetismo funcional nessas pessoas. E que elas precisam aprender a ler e a escrever. Sabe? Esse vídeo aqui mesmo vai ter uma porrada de cara que não sabe escrever uma frase sem errar. Então, se você vai falar alguma coisa pra mim, escreve direito. Pelo amor de Deus, escreve direito. Tá? Escreve direito, porque senão, meu amigo, eu não vou nem levar em consideração o que você está dizendo. Porque se você é incapaz de escrever uma frase direito, você é incapaz de discutir qualquer outra coisa. Conhecer a própria língua é fundamental para você discutir isso. É fundamental. É fundamental. E essa é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho como professor. É uma dificuldade que eu enfrento como professor também, porque eu encontro muitos alunos que querem estudar, né? Eu sou suporte no bacharel em teologia do Nascido de Novo. Quem quiser se tornar aluno é só clicar no link da descrição. Você encontra um bacharel com um valor muito justo. E eu encontro alunos com dificuldade de escrita, com dificuldade de leitura. Então, assim, eu lido muito com isso. Mas o nível dos romilcianos é absurdo, cara. Assim, é estratosférico. É estratosférico. E aí eu consigo entender como é que o Romilson consegue enganar tanta gente. É porque essas pessoas não têm amarras intelectuais que façam ela sair de lá. É isso. Não é que a pessoa é burra. Não é que a pessoa é burra. Não é que a pessoa é burra. Ela não tem capacidade intelectual de questionar o Romilson Ferreira. Ela não tem capacidade de julgar o que ele está dizendo, de raciocinar um pouco. Então ela compra tudo aquilo que ele diz e pronto, acabou. Porque ele faz um monte de ligação, isso aqui lhe parece. O Romilson Ferreira está falando sobre o nome de Deus. Legal, você está falando isso. Qual gramática você usa como base? Qual gramática? É só você fazer essa pergunta. Romilson, qual é a gramática que você usa como base para dizer que existe o nome Yahweh? Por quê? Você aprendeu hebraico lendo alguma gramática. Qual gramática você usou? Vamos ver. Não. Eu não uso o texto massorético, porque o texto massorético foi criado pelos judeus na Idade Média, que tentaram esconder o nome do verdadeiro Deus, e Deus me revelou. Puta que pariu. Não, cara. Não. Você aprendeu a ler hebraico com alguma coisa. Qual foi a gramática que você usou? Qual é a definição? Qual coisa você escreveu para definir que isso está errado? Porque você vir colocar qualquer coisa na internet é fácil. Mas cite a referência bibliográfica, pelo menos.
Ou você sabe mais hebraico do que o cara que escreveu uma gramática de hebraico? Ou você sabe mais de hebraico do que um judeu que lia, falava hebraico e desenvolveu o sistema maçorético? Você sabe mais hebraico do que o cara? E outra coisa, por que Yalcha é o único, assim, Yal é o único encontro vocálico que você tem no hebraico, se é verdadeiro esse nome Yalcha? Por que é o único encontro vocálico em todas as palavras hebraicas existentes do hebraico bíblico? Porque não adianta também misturar hebraico bíblico com hebraico moderno, que são línguas que têm uma diferença temporal, né, e assimilativa. E eu vejo muita gente aí querendo defender o nome de Yal aí, usando vídeo de judeus que falam hebraico moderno, mas não é hebraico moderno. Hebraico bíblico, hebraico bíblico, hebraico moderno, hebraico moderno. Hebraico moderno tem avião, hebraico bíblico não tem avião. Hebraico moderno tem computador, tem café, tem Brasil. Hebraico bíblico não tem. Então tem estruturas diferentes. O hebraico moderno foi influenciado pelo inglês, pelo alemão, pelo russo. Tá? Foi influenciado por essas línguas. Então, meu amigo, vamos com calma. Vamos com calma. Tá? Vamos com calma. Hebraico moderno, hebraico bíblico. Vamos com calma. Mas isso que eu estou falando não consegue chegar até a parte intelectual da pessoa, porque ela está presa, amarra, entendeu? Chega a ser uma questão de idolatria, entende? Mas tudo bem, seguimos a nossa vida em frente. O fato é que eu queria dizer, os seguidores de Romilson Ferreira são todos analfabetos funcionais. Essa é a verdade mais pura e verdadeira. É só você olhar os meus comentários. É só você ver as pessoas que dizem que seguem o cara. É só você ver os caras que estão comentando lá. Você vai ver o tanto de erro gramatical. São pessoas incapazes de se comunicarem. Então são incapazes de pensar de maneira lógica, racional. Pronto, acabou. Mas o pensamento vem de Deus. Mas Deus ele se comunica através da fala. Deus ele se comunica com as pessoas. Não é à toa que ele deixou a Bíblia escrita. Não é à toa que ele deixou a Bíblia escrita. E se ele deixou a Bíblia escrita, a gente tem que ler. E se você é incapaz de ler o que a Bíblia está escrita, e você segue qualquer profetinha, você vai queimar no fogo do inferno. É isso aí. Deus lhe abençoe e tamo junto com a batalha.